Quem era Marta? Para compreender Marta Wisniewska, é preciso primeiro conhecer o ofício de lavadeira na Polônia dos anos 30, porque ela não escolheu aquela profissão como quem opta por uma carreira entre várias, mas como quem herda o único caminho que o mundo lhe deixou. E nesse caminho, sem perceber, ela adquiriu todas as ferramentas que usaria depois para salvar 340 vidas. Marta Sofia Wisniewska nasceu em 23 de abril de 1907, em Varsóvia, no bairro de Praga, do outro lado do Vístula em relação ao centro da cidade. O lado dos que não tinham grana suficiente para morar no miolo. O pai, Tadeusz Wisniewski, ralhava nos cais do rio descarregando mercadorias. A mãe, Bronisa, lavava roupa alheia desde que Marta se entendia por gente. Primeiro em casa, com tina e tábua de lavar, e depois, quando Marta fez 9 anos, na lavanderia industrial da rua Targowa, onde o dono instalara as primeiras máquinas a vapor do bairro e limpava as roupas de hotéis, hospitais e famílias abastadas que não precisavam sujar as mãos. Marta começou a trabalhar ali aos 14 anos, logo após terminar a escola primária, o máximo que a maioria das crianças de Praga sonhava antes de entrar no batente. Não foi uma escolha dramática nem uma derrota. Era simplesmente o que calhava, e Marta aceitou com a praticidade silenciosa que marcaria toda a sua existência. Ninguém poderia prever naquela época quanta coisa Marta absorveria naquela lavanderia nos 15 anos seguintes, e nada disso tinha a ver com lavar trapos. Uma lavadeira empurrando um cesto pela rua era tão comum na paisagem da cidade quanto um poste de luz ou uma boca de lobo. As pessoas a viam sem realmente notá-la, deixavam-na passar sem lhe dar atenção, pois as lavadeiras não eram protagonistas de nenhuma trama empolgante, mas sim o pano de fundo das narrativas alheias. Essa invisibilidade, que em outras épocas seria apenas o retrato de um status social inferior, transformou-se, durante os anos de ocupação, na arma de sobrevivência mais eficaz nas mãos de Marta. Em 1930, ela se casou com Henryk Wisniewski, mecânico de carros em uma oficina no bairro de Wola. Henryk era homem de poucas palavras, mas de fidelidades inabaláveis. Do tipo que age sem explicações, contando com a esperteza alheia para captar o motivo por trás das atitudes. O casal teve 2 filhos, Wadek, em 1931, e Sósia, em 1933. Viu uma mulher tentando vender na rua um casaco que, à evidência, era o único que possuía. Em março, com o frio que fazia, testemunhou um idoso desabar no chão bem à sua frente e ficar ali, pois ninguém dispunha de forças para erguê-lo, e os passantes, já habituados à dura lição do gueto, sabiam que desperdiçar energia em alguém fadado a morrer era um luxo que não podiam pagar, energia melhor guardada para quem ainda tinha chance de sobreviver. Marta parou, ajudou o homem a se levantar, encostou-o na parede e prosseguiu, porque ela mesma já assimilara essa lógica impiedosa, mesmo sem plena consciência disso. De volta à lavanderia, esvaziou a cesta do hospital. Começou a separar as peças por tipo de tecido, como de costume, e no bolso do avental achou algo que não se lembrava de ter colocado ali. Tratava-se de um papelzinho dobrado em 4, do tamanho de uma mão. A pessoa no fundo ficava sob uma primeira camada de roupa seca e leve, seguida de uma segunda de peças úmidas na medida, e por fim, uma terceira de itens pesados e encharcados no topo. Essa distribuição de camadas gerava um peso total que imitava perfeitamente o de um cesto repleto de roupas verdadeiras, garantindo que qualquer soldado que erguessem o cesto por um instante ou o empurrasse chegasse a uma estimativa realista. Isso resolvia o risco da detecção pelo tato, o mais perigoso, pois era o mais complicado de driblar. Marta criou o que chamava simplesmente de cesto, embora sua construção fosse bem mais elaborada do que o nome indicava. Ela costurou no interior um forro de lona impermeável que revestia o fundo e os 4 lados até cerca de 40 centímetros de altura.
Por dentro, a lona do fundo tinha cortes alinhados, vedados por uma malha bem fina. O conjunto formava um sistema de ventilação que fornecia ar adequado para um adulto respirar normalmente por 2 ou 3 horas, sem que os furos fossem notados de fora. Superados os obstáculos técnicos do cesto, Marta ainda precisava lidar com o fator humano, que em muitos aspectos era mais intricado que o mecânico. As pessoas que viajariam dentro dele exigiam um preparo especial, não o mesmo treinamento psicológico que Helena Sears aplicava às crianças em Amsterdã, focado no pavor do encierro, mas algo mais prático e urgente. Marta criou um protocolo executado na parte dos fundos da lavanderia, nos minutos prévios à saída do cesto para a rua. Primeiro, explicava à pessoa com a concisão de quem não tem tempo para rodeios exatamente o que ocorreria, a duração da travessia, os pontos de controle no caminho, os sons que ouviria e o significado de cada um, inclusive o que fazer se pedissem para inspecionar o conteúdo do cesto. Nesse caso, a instrução era idêntica à de qualquer outro. Nada, absolutamente nada, sem se mexer, sem emitir som, nem cair no reflexo instintivo de ranger os dentes ou cerrar os punhos que o medo provoca. Em seguida, ensinava a técnica de respiração que aperfeiçoara por tentativa e erro nas primeiras semanas, antes mesmo de transportar alguém, testando ela mesma no cesto, nos fundos da loja para sentir na pele o que era viável ou não. Respiração bem lenta, inspirando só pelo nariz, expirando devagar pela boca entreaberta, sem golfadas profundas que elevassem o peito e deslocassem as roupas. O ritmo que Marta passava era cerca da metade do normal em repouso, o que obrigava a pessoa a contrariar o instinto do corpo em pânico, que é ofegar rápido e raso. Por fim, Marta repassava a cada uma algo aprendido com a mãe. Quando era criança e se assustava, Bronislava mandava focar em uma cor só, preenchendo tudo com ela. Não no medo, não no que poderia acontecer, mas na cor escolhida invadindo toda a escuridão. Bronislava criara isso para os temores infantis da filha, sem sonhar que, décadas depois, Marta o usaria como lição de sobrevivência para gente literalmente encolhida em um cesto de madeira, com soldados alemães a 1 metro de distância. Funcionava, ou pelo menos em 340 pessoas jamais falhou. A rede de contatos no gueto Marta montou aos poucos, ao longo de meses, graças às coletas regulares no hospital Berson e Baumann, que lhe davam a desculpa ideal para entrar ali com frequência. O soldado o retirou da carroça, depositou no chão e passou a remover a roupa de cima, camada por camada. Chegou à metade do cesto. Justo ali, seu companheiro o chamou do outro lado da rua, pois haviam achado algo em outro veículo revistado ao mesmo tempo. O soldado abandonou o cesto pela metade, foi verificar o que era. Voltou 2 minutos depois, deu uma olhada no cesto já semivazio e nos outros 2 ainda fechados na carroça, e optou pela escolha típica de quem tem tarefas demais para fazer direito: deixar tudo pela metade e seguir adiante. Enfiou a roupa de volta no terceiro cesto sem vasculhar o fundo, recolocou-o na carroça, deu uma revista rápida no quarto e fez sinal a Marta para que prosseguisse. Marta não apressou o passo ao se afastar. Manteve o ritmo habitual de quem tem um monte de serviço pela frente, mas não está fugindo de nada. A outra, um adolescente chamado Simon, que dominava os deslocamentos dos soldados do gueto como ninguém, pois há meses se locomovia por ali de forma clandestina, fazendo entregas rápidas para diversas redes. Nenhum dos 2 sabia ao certo o que Marta aprontava, apenas que, quando ela chegava para pegar a roupa do hospital e perguntava como estava o dia, uma resposta certa indicava caminho livre e outra sugeria adiar. O 13º bloqueio, no outono de 1943, foi o que chegou mais perto do caos entre todos os que Marta superou. Não se tratava de uma revista rotineira, mas de uma operação direcionada justamente a ela.
Alguém cuja identidade nunca se descobriu citara o nome da lavanderia da Tárgoa em alguma conversa que chegou aos ouvidos de um agente da SS chamado Bremer, especialista em desmantelar redes de evasão do gueto. Despejou-se sobre o problema com um fornecedor de sabão que lhe entregara produto ruim na semana anterior e se recusava a ressarcir, e de como tentara registrar queixa formal na guilda dos comerciantes só para ouvir que os trâmites normais estavam suspensos pela guerra, e de como aquilo era uma injustiça que sufocava os pequenos negócios, já e tanto lutando para sobreviver à conjuntura. Falou o tempo todo enquanto Bremer descarregava o primeiro cesto, o examinava por completo, não achava nada, o recolocava e partia para o segundo. Usou o tom exato de quem carrega uma queixa e, por acaso, topa com alguém de autoridade capaz de resolver, mesmo sem ser o plano inicial. Era um tom ideal, pois soava autêntico. Afinal, tratava-se da reclamação típica de uma comerciante honesta de pequeno porte, que despejaria em qualquer oficial ao alcance. Bremer vasculhou o segundo cesto. Não descobriu nada, já que o método de Marta era impecável, as pessoas lá dentro haviam sido bem treinadas, e o burburinho da rua Novolipki, no pico do tráfego, abafava qualquer ruído possível. Ao concluir o segundo cesto, Bremer a encarou. Sua fisionomia não revelava o alívio de quem confirmou tudo em ordem, mas o desgosto de quem contava com uma irregularidade e foi frustrado. Exigiu os papéis da lavanderia, o contrato com o hospital e os comprovantes de entregas. Marta portava tudo consigo sempre organizadinho, pois seu lema desde o início era que qualquer documento devia ser perfeito. Bremer os analisou por longos minutos antes de devolvê-los. Marta guardou os papéis, agradeceu cortejosamente pela inspeção, mencionou o sabão ruim mais uma vez, com ar de quem só quer registrar o problema sem grandes expectativas, e seguiu empurrando o carrinho rua adentro. Rivka revelou isso de última hora. Com Estera já acomodada no cesto e Marta prestes a cobri-la com os lençóis, ela parou, observou a criança no interior, virou-se para Rivka e improvisou algo fora de qualquer instrução. Ajoelhou-se na borda, aproximou o rosto do de Estera e lhe dirigiu palavras lentas em polonês simples, o que aprendera como mãe para lidar com crianças. Contou que lhe daria um objeto especial para segurar no trajeto inteiro. Entregou sua própria chave da lavanderia, uma peça grande e pesada de ferro que sempre carregava no bolso. Explicou que era uma chave mágica. Quem a apertasse forte não sentiria medo, pois ela o engolia. Ao chegar ao destino, Estera a devolveria, mas enquanto a segurasse, estaria protegida. Estera atravessou o gueto com a chave cerrada na mão. Permaneceu em silêncio absoluto pelos 40 minutos da viagem. Rivka escapou 4 semanas mais tarde por um meio distinto, providenciado pela rede. Documentos falsos e um grupo de operários poloneses que entravam e saíam do gueto para obras de manutenção. Mãe e filha se reencontraram na fazenda do cunhado de Marta, na Masóvia. Ambas sobreviveram. Em 1965, uma mulher de cerca de 30 anos, de mãos dadas com a filha pequena, adentrou a lavanderia da rua Targowa, então gerida pelo filho de Marta, Vasek. Indagou por Marta Wisniewska. Vasek a guiou aos fundos, onde a mãe, aos 58 anos e ainda ativa, porém com jornada reduzida, dobrava lençóis. A visitante era Estera, viajara de Israel, seu lar, desde 1948 para entregar algo. Abriu a bolsa e exibiu uma chave grande e pesada de ferro. Marta demorou a reconhecê-la. Em seguida, estendeu a mão e a pegou. Você não a perdeu, disse Marta. Guardei-a a vida inteira, retrucou Estera. Aquela chave era mágica. A maior operação que Marta organizou aconteceu em setembro de 1942, durante as grandes deportações que os alemães batizaram de Gross-Warschau. A ação de esvaziamento em massa do gueto, que entre julho e setembro daquele ano levou mais de 250.000 pessoas embora, a maioria direto para o campo de extermínio de Treblinka.
Naquelas semanas, a vigilância em todos os pontos de entrada do gueto estava tão intensa que o esquema de cestos se tornou quase impossível de operar. Marta parou os transportes por quase um mês. A escolha mais dura de toda a guerra, pois ela sabia o que aquele período representava para quem esperava a vez. Mas no fim de setembro, quando a operação acabou oficialmente e a guarda diminuiu um pouco, embora nunca tenha voltado aos patamares iniciais, Marta retomou o sistema com uma alteração que vinha planejando durante a pausa. Mas, conforme o gueto afundava no caos e a aflição crescia, surgiram mais casos de gente sem nada disso, só com o nome de Marta e a fé de que do lado de fora haveria algo melhor que o inferno que deixavam. Para esses, Marta precisava de mais apoio do que a rede inicial oferecia, então ampliou os círculos de aliados com extremo cuidado, sempre pelo mesmo filtro que usara para os 8 primeiros ajudantes. Gente cuja lealdade ela confirmara de forma indireta antes de qualquer confiança direta. Nunca houve infiltração, ninguém da rede a traiu. Anos depois, ao relembrar, ela dizia que não fora sorte, mas a expansão lenta e intencional da rede, recusando-se a crescer além do que cada novo elo permitia verificar. Parte 6. A crise final. O esquema quase acabou em janeiro de 1944, quando prenderam Henrik, não por algo ligado à lavanderia, mas por um motivo totalmente alheio. Ele saiu, voltou para casa, abraçou Marta por mais tempo que o habitual e logo foi consertar o motor da van, que andava com defeito no carburador há dias, porque o serviço não parava. Mas o susto revelou a Marta algo que ela teria preferido ignorar: a vulnerabilidade do esquema diante de algo totalmente imprevisível e externo. Tudo o que ela havia montado com tanto esmero poderia desabar não por causa de alguém da SD mais esperto que ela, mas simplesmente porque um vizinho rancoroso resolvesse ligar para a polícia. Contra isso, não havia plano que prestasse. Ainda assim, ela prosseguiu. O último resgate, antes da libertação de Varsóvia, aconteceu em julho de 1944, poucos dias antes do levante de Varsóvia, que transformou a cidade em um inferno de combates por 63 dias. Tratava-se de uma família com 4 membros, os pais e 2 filhos adolescentes. Mais tarde, vieram cartas de Israel, dos Estados Unidos, da Austrália, de todos os cantos para onde os sobreviventes de Varsóvia se espalharam. Em 1963, Yad Vashem condecorou Marta e Henrik Wisniewski como justos entre as nações. A cerimônia em Jerusalém marcou a primeira saída de Marta da Polônia. Foi também a ocasião em que ela viu, reunidos no mesmo lugar, dezenas de pessoas que passaram por seus cestos, agora adultos, com suas próprias famílias e vidas erguidas em países que, em 1942, pareciam tão impossíveis quanto a própria sobrevivência. Um dos instantes que os presentes naquela cerimônia recordariam por décadas foi quando um homem de uns 50 anos se levantou para falar. Era Jacob, o adulto em quem Abraham, o primeiro menino que Marta tirara do gueto em abril de 1941, havia se transformado. O médico que era magro demais para a idade. Ele chegara a Israel em 1948 e se tornara médico de verdade, o que já era na época em que Marta o resgatara, embora há anos não exercesse a profissão. Tinha uma família, 4 filhos, vários netos. Falou por poucos minutos, pois não era de discursos longos. Contou que, ao recordar sua sobrevivência, sempre via as mãos de Marta colocando a lençol sobre ele no cesto. Havia algo naquele gesto, mãos de quem faz um trabalho rotineiro com o mesmo zelo de sempre, que o convenceu antes mesmo de o cesto se fechar de que tudo ficaria bem. Aquela simplicidade fora a coisa mais reconfortante que ele sentira em anos de guerra. Marta ouviu as palavras de Jacob com sua expressão habitual, de quem escuta, compreende e pondera, sem exageros ou omissões, como alguém sem nada a provar.
Depois, disse que o verdadeiro mérito pertencia às 340 pessoas que tiveram coragem de entrar no cesto, que ela apenas empurrara. Elas brotam nas primeiras horas da manhã, antes do bairro se agitar, sempre idênticas, brancas, sem dedicatória ou assinatura. Há em Varsóvia quem afirme vir de parentes entre os 340 resgatados. Outros creem ser obra de um transeunte que leu a inscrição e captou sua essência. Fato é que a cada ano as flores reaparecem. Marta meramente impulsionava o carrinho, nada além disso, e 340 vidas se mantiveram. É isso.